Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando aqui nosso vídeo desse final de semana. Eu sei, domingo de tarde, eu já atrasei um pouco o meu vídeo. Infelizmente, ontem de manhã, que era o horário que eu tinha que ter marcado o vídeo e tinha que ter feito o vídeo, faltou luz aqui no escritório, tivemos um problema aqui de instalação elétrica. Então só consertaram por agora e agora estamos vendo neste domingo de noite às 17h43 mercados americanos e vamos ver daqui a pouquinho mercado de criptomoedas. Bom, vamos por partes. A semana está iniciando uma semana importante porque a gente tem nessa semana decisão de taxa de juros americana. A quarta-feira, que é uma triple witch quarta, é uma super quarta-feira, será uma quarta-feira carregada de uma série de dados econômicos muito importantes que devem mexer mercado sem dúvida alguma. Então a gente tem que estar ligado sim à possibilidade de movimentos mais amplos e mais fortes nesta, digamos assim, movimentação que a gente viu. Existe a possibilidade sim de nós estarmos presenciando o que eu chamo de A15. Tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver. Então isso aqui é o S&P 500. O A15 é basicamente quando a gente sobe a primeira quinzena inteira. Chega no dia 15, fazemos um topo e voltamos o resto do mês. Aqui no mês passado a gente teve um momento de alta a primeira quinzena inteira, depois a gente até lateralizou. Existe, obviamente, aqui no Brasil o fenômeno de V15, que é o inverso, em que a gente tem uma queda reta na primeira quinzena, então a gente cai a primeira quinzena inteira, né? Caímos a primeira quinzena inteira, chega no dia 15, a gente reverte o movimento de alta. Aqui seria um A15. No mercado americano, A15s não são tão frequentes quanto no mercado brasileiro. Lá, o mercado não costuma corrigir até o início do mês. Geralmente corrige até metade e já volta a subir, que nem aconteceu aqui e que nem aconteceu tantas outras vezes que a gente estava vendo. Aqui seria um movimento de queda, chegou no dia 15 e volta a subir. Isso aqui é o famoso V15. Então, se nós formos formar um padrão de A15 dentro do mercado americano, que é um pouquinho modificado, a queda costuma ser somente o tamanho anterior da queda, o que traria provavelmente S&P 500 para perto de 644, para depois voltarmos a romper o topo e seguir o movimento de alta. Então o mercado americano segue em tendência de alta, o mercado americano segue poderoso, o mercado americano segue movimentando-se favoravelmente. E o Ibovespa aqui também fez uma primeira quinzena de alta dentro de uma tendência de alta no diário, e uma tendência de alta inclusive no semanal. O risco que existe e o receio que muitas pessoas estão é que a gente esteja perto desse padrão aqui de resistência, sendo isso então o que recebe o nome de alargamento. Então eu vou manter stops curtos nessa semana que está entrando, eu não estou muito afim de ficar preso, comprado em um movimento de queda. Se o mercado perder a mínima da semana passada, eu entendo que tem a possibilidade dele voltar aqui para 128. Sim, eu estou um tanto quanto conservador nesse período. Nós ainda estamos no mês de setembro, que não é um dos meses mais favoráveis para a bolsa nem brasileira nem americana, e portanto não estou muito agressivo não. Dentro de um gráfico diário, eu até poderia dizer que isso aqui parece ser uma cunha ascendente, que é um padrão em si de baixa, e se a gente perde essa linha aqui, que é a região de 140 a 586, a gente acionaria o padrão de correção mais amplo, com possibilidade de recuo pelo menos até 137, 780, zona onde eu ficaria com cuidado. Vou tentar explicar isso tudo que eu falei, porque talvez tudo que eu tenha falado tenha parecido grego, russo ou talvez até mesmo otomano. Bom, vamos entender. Quando a gente trabalha um ativo, tá, olhando os conceitos clássicos de mercado, nós vamos utilizar aqui a ideia de qual é a força dominante. E a gente vai olhar isso basicamente pela quantidade de candles brancos contra a quantidade de candles pretos, que são os candles de baixa aqui no caso. Aqui candles brancos, mais fortes, e aqui os candles um pouco mais de força e pressão de venda acontecendo. Então quando a gente tem uma quantidade de candles pretos dominando o mercado, nós estamos vendo uma tendência de baixa, como aconteceu aqui. Quando a gente tem uma quantidade maior de candles brancos aparecendo, nós temos a tendência de alta, como foi estabelecida aqui. Quando nós temos
números iguais de candles brancos com candles pretos, nós temos uma lateralização, que nem a gente está vendo aqui. Isso é o que vai construir esse desequilíbrio entre as forças, é o que vai acabar construindo as tendências. Quando nós temos uma tendência de alta, e a tendência de alta ela vai ser estabelecida quando a gente vai fazendo topo, fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Isso é uma tendência de alta. Então aqui fundo, topo, 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 fundo, topo. Tendência de alta. Então isto é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Dentro da tendência de alta, a gente tenta invariavelmente comprar ou no topo anterior rompido como suporte, ou eventualmente o recuo de 2/3 da última movimentação de alta. São os dois pontos perfeitos para se tomar posições dentro de tendências de alta. Mas de tempos em tempos, o mercado vai produzir aquilo que recebe o nome de padrão complexo. O padrão complexo nada mais é do que a união de vários candles, formando um padrão que, na maior parte das vezes, executa um determinado caminho. Então, quando você tem um padrão, por exemplo, que o mercado faz movimento de alta, topo, recua, volta a subir no mesmo topo, toca essa região, faz mais um recuo, mas esse fundo aqui se estabelece acima do fundo anterior. Então, este padrão aqui, que é um padrão complexo, receberia o nome de triângulo ascendente. Ele parece um triângulo, certo? E, obviamente, aqui no caso, o maior potencial de que a gente consiga romper essa resistência e seguir daí uma nova perna de alta para mais um ciclo de alta. Então, isso é um triângulo ascendente. Existe, obviamente, padrões diferentes deste. O triângulo ascendente é um dos padrões mais frequentemente comentados pelos traders e pelos, digamos assim, analistas. E existe um outro padrão, que é o duplo topo e o duplo fundo, que é basicamente quando o mercado sobe numa tendência de alta, toca uma região, recua, volta para a mesma região, não consegue romper essa área, sente os vendedores e bate aqui. E isso forma um M, ou o famoso duplo topo. Aqui é um padrão, no caso, de baixa. E existe o duplo fundo, situação em que o mercado vem caindo, fazendo uma tendência de baixa, com vendedores dominando, batemos numa região de preço, volta a subir, volta para aquela região de preço, o mercado é fiel, se lembra que aqui ele sustentou, entra comprando aqui de novo, rompe, e daí nós temos aqui o W ou duplo fundo. Então esses são os padrões complexos mais frequentes. Triângulo ascendente, triângulo descendente, duplo topo, duplo fundo. Temos um padrão um pouco mais raro, que é a cunha ascendente. Então o mercado vem subindo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Se você pega uma linha unindo esses fundos e você pega uma linha unindo esses topos, essas linhas elas convergem no futuro. Isso forma aquilo que recebe o nome de cunha ascendente, que é um padrão daí de recuo. O mercado foi perdendo força de compra até deslizar-se, que é o que pode estar acontecendo aqui no Ibovespa. Melhor visualizado num gráfico de 140 minutos, a gente consegue ver melhor o padrão de uma linha que une estes topos e uma linha que une estes fundos. E a gente vê que essas duas linhas elas se encontram no futuro e que, portanto, a perda desta região acionaria um gatilho de venda dentro do Ibovespa. Esperemos que não aconteça, é óbvio. A gente tem aqui o topo anterior rompido, que funciona com suporte ainda na região de 141.520 pontos. Preciso chamar a atenção aqui para vocês de alguns ativos que são muito importantes para essa semana que está iniciando. Antes de mais nada, eu vou falar de dólar futuro. O dólar futuro,
começa a chegar perto de uma região bastante crítica para o dólar. A gente viu aqui que no passado o dólar fez importante zona de fundo nesta região de preço, 5,37, 5,37, 5,37, 5,37, e a gente está chegando perto desta região que no passado foi sentida como suporte várias e várias vezes. Então sim, eu tenho que estar atento aqui a dólar futuro, a possibilidade dele fazer um fundo aqui, eventualmente andar lateral, já que se a gente for dar um zoom aqui e nós formos olhar isso, nós até diríamos que é o enorme de um retângulo dentro do dólar futuro. A perda de 5,37 é algo mais raro, mas pode acontecer, e nesse caso levaria o dólar para perto da casa de 4,56, o que não seria nem um pouquinho ruim para o Brasil, pelo contrário, seria muito bom, já que a gente teria daí uma pressão menor em cima da inflação no nosso país. A gente sabe que o dólar mais alto costuma pressionar a nossa inflação para cima, e isso é bastante desagradável, sem dúvida alguma, para todo mundo. Mas o que mais me importa aqui, com o dólar futuro podendo estar próximo de um momento em que ele inicia uma alta, é claro que eu não tenho um sinal de reversão ainda, mas eu tenho que estar atento a isso. Nós estamos sobrevendidos aqui no semanal. Isso me chama atenção para as BDRs. As BDRs, basicamente, são cupons que representam ações do mercado americano. A gente pode investir nas ações do mercado americano aqui dentro do Brasil. E o legal disso, então, é que elas estão atreladas ao dólar, o que significa que se tu tem, por exemplo, dólar subindo e a ação que tu comprou subindo, você ganha nas duas pontas. Você ganha na valorização da ação, na valorização do dólar frente ao real. Quando você tem a ação subindo e o dólar caindo, como é o caso agora, você vai ter uma movimentação não tão poderosa na BDR em si, mas que em algum momento tende a corrigir. Vou dar um exemplo. Tu pega uma Apple aqui. Essa é a Apple lá nos Estados Unidos. Então aqui é a Apple no mercado americano. Veja que a Apple em dólar, ela já está grudada no seu topo histórico, que está aqui em 244 dólares. Esta é a Apple em dólar. Ok? Agora eu vou colocar a Apple 34, que é a BDR da Apple aqui no Brasil. Olha como a gente está bem longe do topo anterior. Nós estamos muito longe do topo anterior. O que significa que nós temos um belo movimento de alta aqui até o topo anterior de quase 25%. Como a Apple lá já tocou o seu topo histórico e a Apple 34 aqui ainda não tocou por causa da pressão de venda que o dólar teve, por causa da desvalorização do dólar, se o dólar começar a se valorizar um pouco frente ao real, é muitíssimo provável que esta BDR suba e toque no seu topo histórico. Portanto, eu estou esperando sinais de entrada nela e em outras BDRs que possam eventualmente estar em pontos atraentes. E tem várias delas. Vou puxar aqui uma listinha que me chamou a atenção. Bom, uma das que imediatamente me chama a atenção, e vocês já devem conhecer, M2T34. Esta é a BDR da MicroStrategy, ação americana que trabalha com o mercado de criptomoedas. Então vejam que onde está o ponto da MicroStrategy BDR. Estamos tocando uma zona que no passado, todas as vezes em que tocou, deu uma movimentada de quase 66%. Quando tocou aqui, 274%. Quando tocou aqui, 100%. Quando tocou aqui, 81%. Então, esta é uma das BDRs que eu estou muito atento. Muito atento. E para mim, esse ativo vai ser o ativo que vai dar a maior pancada na semana que está iniciando. Vou ficar muito atento a ela, sem dúvida alguma. Eu vou colocar aqui um alerta nesta ruptura aqui, 26,32. E também vou deixar um alerta aqui, ó, 24,54. Para o lado que aconteceu o rompimento, eu espero que esse ativo dê um forte movimento, já que este candle aqui geralmente prenuncia candles maiores, prenuncia candles mais amplos. E no meu entendimento, com esse nível estocástico lento aqui, o movimento mais provável para M2ST34, se rompermos a região de 26,32, é dar uma estilingada rápida para 36.
Essa aqui é a ação nos Estados Unidos, a MSTR, que eu também observo num ponto de sobrevenda gigantesco, um ponto que para mim é um convite para uma entrada. E esse candlestick que a gente está vendo aqui, 1, 2, 3 de compra formado, com estocástico lento sobrevendido. Isso aqui para mim realmente é um ativo que está muito próximo de iniciar um ciclo de alta muito forte. Talvez um ciclo como esse que acaba entregando quase uns 200%. Se isso acontecer na MSTR, a M2T34 vai junto e eu quero estar junto deste barco em si. Outras BDRs que podem ser operadas aqui no Brasil, C2OI34. Essa é a BDR da Coinbase. Vejo que ela está muito bonita também. No ponto de um suporte. Vejam que a gente tem aqui esse topo anterior rompido. Eu tinha mencionado para vocês que a gente tenta comprar numa tendência de alta o topo anterior rompido. O mercado recuou até o topo anterior, tocou essa região. Estocástico lento sobrevendido. Formou um 2, 3 de compra. Um trader aqui cogitaria uma entrada nesse nível, stop nessa mínima aqui em 62,42 e alvo dessa C2,84 e 94,36, que é aproximadamente 36% acima do que nós estamos agora. Então, e obviamente que essas duas, tanto a C2OI34 quanto a M2T34, estão ligadas ao universo de criptomoedas e automaticamente dependeriam de um mercado de criptos mais pujante, mais forte. A gente tem outras que chamaram atenção para mim nesse momento. Uma delas foi a BOAC34, que é Bank of America. Esse é aquele padrão que eu tinha mencionado para vocês, de triângulo ascendente, em que a gente tem topos no mesmo nível, em que a gente tem fundos em níveis mais altos. Então isso aqui para mim é um indicativo de que esse ativo tem potencial de dar uma puxada mais importante. Junto com o Bank of America tem JPMC34, que é JP Morgan, também uma instituição financeira americana muito forte. Veja o estocástico lento sobrevendido, também vejam o mesmo padrão de cup and handle, mesmo padrão de triângulo ascendente formando-se nela. O que me deixa um tanto quanto preocupado, porque essa semana eu vi vários ativos do setor financeiro dos Estados Unidos fazendo sinais de alta importante, e isso é importante para mim, por quê? Porque o último setor no mercado americano a puxar forte antes de um topo maior do mercado americano é o setor financeiro. Então, quando o setor financeiro dá uma esticada, isso geralmente é o último grito, é a última corrida de alta do mercado americano antes de uma correção mais ampla. Seria isso o que nós estaremos vendo agora nesse momento, o início de uma movimentação de alta no mercado financeiro americano, nas ações do mercado financeiro americano, para então, lá por janeiro e fevereiro, nós começarmos uma correção mais importante? Eu realmente começo a entender isso dessa forma e estou um tanto quanto preocupado nesse cenário. Ainda assim, a gente vê, por exemplo, algumas empresas como Rocket Lab. Isso aqui já é uma ação direta lá no mercado americano. Aqui não tem BDRs, infelizmente. Olha que gráfico bonito. Esse ativo está rompendo a casa de 50. E para mim, quando o ativo rompe a casa de 50, ele instantaneamente vai tentar buscar os $100. Então não me surpreenda que esse ativo vai entregar aqui talvez uns 75% a 80% nas próximas semanas, o Rocket Lab. Ele rompeu aqui uma região de topo anterior, fez o pullback e agora está querendo romper essa região de topo. Rompendo essa região de topo, livre para os $100, acionando movimentos de alta bem importantes. Além da Rocket Lab, né, nós tínhamos falado algumas semanas atrás, eu tinha anotado aqui, que dia 9 de agosto eu tinha falado de alguns ativos importantes para mim. Os ativos que eu tinha dito eram AGX, que é esse ativo aqui, que realmente não andou grandes coisas. A gente está vendo que não houve uma movimentação muito importante, 9 de agosto até agora. ATET, de 8 de agosto até agora já andou aproximadamente 10%. Nós falamos de M, que de 8 de agosto até agora não chegou a romper, ainda não deu sinal de entrada, mas está muito perto de dar esse sinal de entrada. Nós falamos de FIX, e FIX rompeu, e depois de 8 de agosto já tem subido 6,57% em dólar. Nós falamos de HOOD, e HOOD também rompeu semana passada, fazendo um movimento forte alta. E nós falamos de IREN,
Iron, que foi esse sim, talvez o melhor trade do dia 8 de agosto até agora. A gente observou esse movimento aqui e deu essa pancada de quase 75% em 25 dias. Isto está gravado no nosso vídeo do dia 9 de agosto de 2025, essa operação aqui que a gente está trabalhando em cima da Iron. Tá? Aqui é uma empresa que trabalha com o setor de energia nos Estados Unidos. No meu entendimento, o setor de energia nos Estados Unidos é um dos setores mais importantes para o mercado americano nesse momento e, portanto, a gente tem que estar muito atento a todas as operações que aparecem ali. Dentro do mercado brasileiro, tem 3 ações que me chamam a atenção nesse momento. Allied. A-A-L-D. Cadê Allied? Allied. Aqui, ó. Olha que bonito esse gráfico. O semanal. Olha que bonitinho. Mastro. Flâmula. 1, 2, 3 de compra. Eu estou atento aqui à ruptura de 8,31. Meu stop ficaria imediatamente abaixo de 7,74. E eu largaria um alvo bem amplo, cara. Cara, o alvo aqui é muito amplo. O alvo fica lá na casa de 11,55, quase 35% para cima. Outra ação brasileira que pode dar uns 35%, Prio 3. Prio 3 para mim me chama muitíssima atenção, porque ela rompe esta região. Então ela rompeu a linha de tendência de baixa. No final de semana passado eu falei muito sobre esse padrão. É um padrão muito bom de ser operado. Quando o ativo consegue romper uma linha de tendência de baixa, forma o pullback, cria 1, 2, 3, rompe essa região. Para mim a Prio 3 está perto de iniciar um movimento muito amplo de alta, que eventualmente entregue talvez uns 30% a 35%. Essa é uma época do ano muito favorável para a Prio 3, uma época do ano que ela costuma dar fortes movimentações de alta, como a gente está vendo aqui e aqui. É nessa época de final de ano que a Prio dá estilingadas violentas. E neste instante a gente acaba de produzir 1, 2, 3 de compra. Eu vou deixar um alerta aqui, um alarme para me avisar se romper 39,06 essa semana. E daí eu vou querer tomar ou opções dela ou trabalhar realmente ela na ponta da compra. Já a VLID 3 também é um outro ativo que me chama muitíssima atenção, porque ela encontra-se sobrevendida. A VLID 3 encontra-se na bacia das almas, na vala das almas perdidas. Notem que a gente tem aqui um gigantesco linha de tendência de alta, que é esta. Estamos tocando essa linha de tendência de alta. Veja que a gente tem topo anterior rompido aqui. Fundo anterior. Estamos na zona de suporte. Número redondo 20. Estocástico lento sobrevendido. Tudo isso indicando que, cara, se VLID 3 romper aqui a região de 21,50, a gente pode ter uma puxada bem importante nesse ativo para a semana que está iniciando. Isso é para essa semana agora, tá? Obviamente, da maneira como eu estou lendo. Certo, pessoal? Bom, então esses eram os principais ativos que me chamam a atenção. Semana que vem a gente vai estar iniciando um treinamento chamado Segredos de Curto Prazo, tá? É um treinamento bastante interessante, eu acho que pode ser útil para os amigos que queiram aprender um pouco mais sobre swing trade, sobre como operar swing trade, como trabalhar swing trade, como escolher bons ativos para operá-los, né, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Como é que eu escolho um ativo? Como é que eu vou saber qual que é o melhor ativo para estar operando dentro de um modelo de swing trade? E como que eu consigo executar os meus swing trades sem tantas preocupações, né? Com sinais mais claros de entrada e saída. Bom, vai ser esse treinamento aqui, então, Segredo de Curto Prazo, que é onde eu falo basicamente tudo. A forma como eu tento, em menos de 30 minutos por dia, fazer meus swing trades, fazer minhas operações, fazer meus sistemas operacionais. O treinamento vão ser 5 dias, 24, 25, 26, 29 e 30 de setembro. Tá? E aqui as aulas vão ser ao vivo das 19 até as 21. Deixo o convite para vocês aí e vou deixar depois o link para vocês poderem olhar, certo? Beleza. Então, galera, por hoje era isso. Que vocês tenham um excelente final de domingo. Eu vou entrar agora numa live falando sobre criptos para a gente poder trocar uma ideia juntos neste momento. Um abração, até mais, se cuidem, fiquem com Deus.